Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do segundo ano do Ensino Médio, Semana 3. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que aparece lá no outro canto da tela na parte de cima. As atividades da Semana 3 falam especificamente sobre como calcular arranjos. Só lembrando que você pode regular a velocidade do vídeo clicando na engrenagem que aparece lá na barra do play, tá? Aí você ajusta ao seu ritmo de compreensão. Nos exercícios de análise combinatória, os que envolvem permutação, arranjos e combinações, geralmente o que precisa ser feito é o cálculo de quantidades e não as listagens. Lá nas atividades da semana 2, por exemplo, e também em algumas atividades da semana 1, a elaboração dessas listas foi muito explorada. E a partir das listas, a gente fazia as contagens. Só que nem sempre é viável a gente ficar fazendo listas, porque às vezes precisamos trabalhar com grupos maiores de elementos. Então, saber calcular é fundamental, em vez de ficar ali só listando todas as possibilidades e depois contar quantos itens há em cada lista. Porque é muito fácil ficar perdido na hora de fazer listas com uma maior quantidade de elementos que vão compor cada termo dessa lista. Falando especificamente dos arranjos, nós vimos no vídeo da semana passada que quando a gente tem um grupo com uma certa quantidade de elementos e precisamos tomar alguns desses elementos para formar grupinhos menores, se a ordem de organização desses elementos nesses grupinhos menores importar, nós estamos calculando arranjos. E isso, em matemática, pode ser exposto dessa forma aqui. Denominamos arranjos de n elementos distintos tomados K a K às sucessões formadas de K termos distintos escolhidos entre os n elementos dados. É complicado, né, quando a gente fala só com letras, mas com exemplos você vai entender direitinho. Mas a ideia é que cada grupinho formado aí de K elementos a partir desses N elementos é um arranjo, desde que a ordem de organização desses K elementos ela tenha relevância. E existe uma notação matemática para isso. O número de arranjos de N elementos tomados K a K é indicado dessa forma aqui. Veja, nós temos ANK, e isso é igual a n fatorial sobre, abre parênteses, n menos k, fecha parênteses, fatorial. E essa é a fórmula que a gente vai utilizar para resolver todos os problemas das atividades dessa semana, e esses problemas envolvem a contagem de arranjos. Você vai ver que ela vai ficar presente na tela aí o tempo todo, eu não vou tirar essa fórmula da tela, porque assim você acaba se acostumando a ela e naturalmente memoriza. Nós não vamos mais fazer as listas, nós vamos nos concentrar no cálculo das quantidades de arranjos, tá bom? Porém, antes da gente começar a resolver as atividades, eu gostaria de relembrar uma coisinha com vocês sobre o cálculo de fatorial. Eu vou chamar a atenção para uma coisinha que vai ser muito útil na resolução das atividades. Para algumas pessoas pode ser só um lembrete, para outras pessoas pode ser uma novidade. Veja, nós temos aqui 10 fatorial e a gente sabe que, por definição, isso é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porém, em alguns casos eu não preciso escrever todo esse produto, eu não preciso expandir isso até chegar a 1. Eu posso escrever 10 fatorial como sendo 10 vezes 9 fatorial. E por que eu posso fazer isso? Porque o 9 fatorial que aparece aqui, ele é igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou eu também posso escrever 10 fatorial como sendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E eu posso fazer isso porque, utilizando a mesma ideia, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É só uma maneira mais simples da gente escrever o 10 fatorial sem expandir todo o produto até o 1. Você já pegou a ideia, imagino, então também vale escrever até 7 fatorial, também vale escrever até 6 fatorial e assim por diante. Agora você pode se perguntar assim, mas para que eu vou fazer isso? Se eu não sei de cabeça quanto é 9 fatorial, para que eu escreveria que 10 fatorial é igual a 10 vezes 9 fatorial? Eu não vou ter que calcular tudo da mesma forma? Aí é que tá. Nem sempre a gente vai precisar calcular tudo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Nós temos 80 fatorial dividido por 78 fatorial.
Você já imaginou expandir o produto até chegar a 1? Nos dois casos, fazer lá 80 vezes 79, vezes 78, vezes 77, até chegar a 1? E a mesma coisa com o 78 fatorial? E pior, você já imaginou ter que calcular quanto é 80 fatorial para depois dividir o resultado por 78 fatorial, que eu também teria que calcular? Parece uma loucura a gente ter que fazer isso, né? Na verdade, seria uma loucura se a gente tentasse resolver desse jeito. Mas pegando carona nisso aqui que eu falei, numa forma mais simples de escrever o fatorial, olha só o que a gente pode fazer. Eu vou reescrever algumas coisas aqui e vou começar colocando aí o traço da fração. Aí, o 78 fatorial, que está no denominador e é o menor número, né, em comparação ali com o 80 fatorial, eu só vou repetir ele ali do lado. Olha só, foi isso que eu fiz. Coloquei o 78 fatorial ali no denominador, porque ele é o menor número, não mexi com ele. Agora, eu preciso dar um jeito de fazer aparecer ali no numerador um 78 fatorial também. E como que eu vou fazer isso? Em vez de expandir o produto até chegar a 1, eu posso simplesmente escrever o 80 fatorial até chegar somente ao 78 fatorial. Então, em vez de ter 80 fatorial, eu escrevo 80 vezes 79 vezes 78 fatorial, como aparece aí. Agora, olha só que interessante. Apareceu um 78 fatorial ali no numerador também. E como a gente tem uma operação de multiplicação ali no numerador, olha que legal que a gente pode fazer. A gente pode cancelar o 78 fatorial do numerador com o 78 fatorial do denominador. Sumiu! Então, com isso aí, a única operação que a gente precisa fazer agora é calcular quanto é 80 vezes 79. Ficou simples demais. E 80 vezes 79 dá 6.320. Ficou bem tranquilo, né? Então agora é só ficar atento porque a gente vai usar esse raciocínio em várias das atividades aí, praticamente em todas elas. O exemplo 1 já foi resolvido na apostila do PET, mas eu quero resolver novamente com você. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser escritos com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9? O primeiro passo é traduzir as informações do problema, de modo que a gente possa utilizar essa fórmula que aparece aí. Veja que os algarismos são esses que eu sublinhei, e a gente tem aí um total de 7 algarismos. Então, isso equivale ao n da fórmula, que seria igual a 7. E o objetivo é saber quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com esses 7 algarismos. Na nossa fórmula, portanto, o k vai ser igual a 3. Aí, jogando essas informações na fórmula, nós vemos que a gente vai calcular o arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3. E isso é igual a 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Quando a gente calcula a subtração ali no denominador, a gente tem que isso é igual a 7 fatorial sobre 4 fatorial. Agora eu vou usar aquela dica que eu te mostrei anteriormente. Eu vou reescrever essa fração de uma forma diferente. Primeira coisa, eu vou ali dar uma expandida no traço da fração, tranquilo. E o segundo passo é repetir o denominador da fração, o menor número, que aqui é o 4 fatorial. Então, como você viu, coloquei ali o 4 fatorial no denominador, tranquilo. Agora, eu vou escrever o 7 fatorial como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Agora, maravilha! A gente pode cancelar o 4 fatorial do numerador com o 4 fatorial do denominador. E aí, a única coisa que a gente precisa fazer agora é multiplicar 7 por 6 e por 5. E o resultado dessa multiplicação dá 210. Portanto, podem ser formados 210 números de 3 algarismos distintos com esses algarismos que aparecem aí. Agora você imagina se tivesse que escrever todos esses números para descobrir que são 210 ao todo. Beleza, a gente resolveu o exemplo 1, agora vamos ao problema 1. Quantos são os arranjos de 8 elementos tomados 3 a 3? Bem tranquilo esse problema de aplicação direta da fórmula mesmo. Nós temos 8 elementos e isso significa que o n da fórmula é igual a 8. E os elementos serão tomados 3 a 3, que indica que o k da fórmula é igual a 3. Então, aplicando esses valores na nossa fórmula, fica assim. Nós vamos calcular o número de arranjos de 8 elementos tomados 3 a 3, e isso é igual a 8 fatorial sobre
8 menos 3 fatorial. Fazendo a subtração ali no denominador, fica 8 fatorial sobre 5 fatorial. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essa fração e vou repetir o denominador, o 5 fatorial, que é o menor número. Agora, no numerador, eu preciso fazer aparecer um 5 fatorial. Então, eu vou escrever 8 fatorial como sendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Como agora a gente tem 5 fatorial no numerador e 5 fatorial no denominador, a gente pode cancelar esses dois termos. Então, agora só precisamos fazer 8 vezes 7 vezes 6 e o resultado disso é 336. Portanto, são 336 arranjos. Agora nós temos aqui a atividade 2 e a ideia é que a gente se acostume com a fórmula de arranjos, porque a gente vai precisar usar essa fórmula 4 vezes, da letra A até a letra D. E nós vamos começar pela letra A. Nós queremos calcular o número de arranjos de 5 elementos tomados 2 a 2. Então, na fórmula, o n vale 5 e o k vale 2. Substituindo esses valores na fórmula, a gente vai obter que o número de arranjos de 5 elementos tomados 2 a 2 é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Fazendo a subtração no denominador, vai ficar 3 fatorial ali. Agora vamos reescrever essa fração. Vou repetir o 3 fatorial ali, porque é o menor número no denominador, está tranquilo. E no numerador, eu preciso fazer aparecer também um 3 fatorial. Então, eu vou escrever 5 fatorial como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Agora é só cancelar 3 fatorial do numerador com o do denominador. Precisamos agora só calcular quanto é 5 vezes 4 e o resultado dessa multiplicação é 20. Agora a letra B. Nós queremos o número de arranjos de 6 elementos tomados 4 a 4. Então, o n é 6 e o k é 4 na fórmula. Substituindo isso na fórmula, a gente tem 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. Calculando a subtração no denominador, nós temos 2 fatorial ali. Agora é aquilo que a gente já está fazendo aí várias vezes. Vamos reescrever essa fração, colocando 2 fatorial no denominador, porque é o menor número, e agora eu preciso fazer aparecer no numerador um 2 fatorial. Então, eu escrevo 6 fatorial como sendo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Agora, cancelo 2 fatorial do numerador e do denominador. Fazendo a multiplicação 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, a gente obtém 360 como resultado. Agora, a letra C. Nós queremos o número de arranjos de 10 elementos tomados 8 a 8. Então, o n é 10 e o k é 8 na nossa fórmula. Substituindo esses valores aí, a gente tem 10 fatorial sobre 10 menos 8 fatorial. E calculando a subtração no denominador, nós vamos ter 2 fatorial ali. Agora o próximo passo, você já sabe, é a gente reescrever essa fração. Vamos colocar o 2 fatorial, que é o menor número, ali no denominador. E precisamos agora fazer aparecer um 2 fatorial no numerador. Como que a gente vai fazer isso? Expandindo o 10 fatorial até chegar ao 2 fatorial, ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Agora eu vou poder cancelar o 2 fatorial do numerador com o do denominador. Nesse caso aqui ainda tem muita conta para fazer, né? Porque a gente vai precisar fazer todas essas multiplicações aí. Essa continha fica por sua conta, mas o resultado dela é 1.814.400. E agora temos a letra D, em que nós vamos calcular o número de arranjos de 15 elementos tomados 3 a 3. Então, na fórmula, o valor de n é 15 e o valor de k é 3. Substituindo isso na fórmula, nós vamos ter 15 fatorial sobre 15 menos 3 fatorial. Calculando a subtração no denominador, nós vamos ter 12 fatorial ali. O próximo passo é reescrever essa fração, colocando 12 fatorial ali no denominador, porque é o menor número. E agora, no numerador, eu preciso fazer aparecer um 12 fatorial. Então, eu vou expandir o 15 fatorial até chegar ao 12 fatorial. Vai ficar assim, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial. Agora eu simplifico, cancelo ali o 12 fatorial do numerador com o do denominador. A conta ficou bem mais simples, precisamos agora fazer 15 vezes 14 vezes 13. E o resultado dessa multiplicação é 2.730. Atividade 3. 20 equipes disputam o Campeonato Mineiro de Futebol. Quantas são as possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares, campeão e vice-campeão? Veja, são 20 times,
então temos 20 elementos, o n da fórmula nesse caso vale 20. E são 2 primeiros lugares, então os 20 times serão tomados 2 a 2, isso significa que o k na fórmula, nesse caso, vale 2. Jogando esses valores na fórmula, nós vamos ter 20 fatorial dividido por 20 menos 2 fatorial. Calculando ali a subtração, 20 menos 2 dá 18 fatorial. É isso que vai ficar ali no denominador. Agora nós vamos reescrever essa fração, essa divisão. Vou colocar o 18 fatorial ali no denominador, quietinho, é o menor número. Preciso fazer aparecer um 18 fatorial no numerador. O que eu faço agora? Vou expandir o 20 fatorial até chegar ao 18 fatorial. Então fica 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Posso agora cancelar o 18 fatorial do numerador com o do denominador. Só precisamos agora calcular quanto é 20 vezes 19, e o resultado dessa multiplicação é 380. Então, com 20 times, temos 380 possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares, campeão e vice-campeão. Atividade 4. Com as letras da palavra futebol, quantas palavras distintas, formadas de 4 letras distintas também, podemos escrever? As palavras não precisam ter sentido na linguagem comum. Veja, a palavra futebol tem 7 letras. Essas 7 letras serão os 7 elementos. Portanto, na nossa fórmula, o n é igual a 7. E as palavrinhas que vamos formar possuem 4 letras distintas. Então, k da fórmula é igual a 4. Agora a gente vai calcular o número de arranjos de 7 elementos tomados 4 a 4, e isso é igual a 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. Calculando a subtração ali nos parênteses no denominador, isso fica igual a 7 fatorial sobre 3 fatorial. Vou reescrever essa fração, vou colocar o 3 fatorial, que é o menor número ali no denominador, quietinho. Preciso fazer aparecer um 7 fatorial no numerador. Então eu vou reescrever o 7 fatorial como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Agora que apareceu um 3 fatorial ali no numerador, eu posso cancelar o do numerador e o do denominador também. Só precisamos agora calcular 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e o resultado disso é 840. Portanto, pegando 4 letras diferentes da palavra futebol, é possível formar 840 palavras distintas, 840 palavras diferentes. Mesmo que essas palavras, como diz aí o texto da questão, não tenham sentido na linguagem comum. E chegamos à quinta atividade que, sinceramente, com a dica que aparece aqui, só não resolve essa atividade quem não quer. A dica fala o que deve ser feito. Como nós estamos interessados nos números de telefone que começam com 9 e terminam com 7, e a gente tem 10 algarismos, que são de 0 a 9, depois que a gente fixa o 7 lá na posição dele e o 9 na posição dele, sobram 8 algarismos para ocupar as 7 posições restantes. Então, nós vamos calcular o número de arranjos de 8 algarismos tomados 7 a 7, já está escrito aí. Então, n é igual a 8, k é igual a 7. Jogando esses valores na fórmula, nós temos 8 fatorial dividido por 8 menos 7 fatorial. Quando a gente calcula a subtração, no denominador vai ficar 8 fatorial dividido por 1 fatorial. Só que 1 fatorial é igual a 1. Então, a gente só precisa calcular o valor de 8 fatorial. Expandindo aí o produto, a gente tem 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tem que fazer essa continha aí. Mas o resultado dela é 40.320. Portanto, há 40.320 números de telefone que começam com 9 e terminam com 7. Imagina você ter que listar todos esses números para descobrir que são ao todo 40.320 números diferentes. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET Volume 2 do segundo ano do ensino médio, semana 3. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram. Só depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. E se você gostou desse vídeo e se quiser, obviamente, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!